Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre o Banco Bradesco, talvez um dos bancos mais descontados na atualidade. A gente sabe que o Banco do Brasil acabou pegando um hype recente, muitas casas de análise dando um preço-alvo no Banco do Brasil lá em cima, o que fez com que chamasse a atenção dos investidores. O Banco Santander acaba também sempre chamando muita atenção, porque o Barsi, ele é um investidor abertamente no Banco Santander, e assim como é também no Banco do Brasil, e acabam esquecendo muitas vezes do Banco Bradesco, até porque o Barsi no ano passado acabou revelando que não possui mais posições aqui no Bradescão. Então a gente vai fazer uma análise aqui do Bradesco. Nós possuímos Bradesco em carteira, vocês que acompanharam nossos aportes desde o início do ano sabem que a gente fez muitos aportes aqui no Banco Bradesco no início do ano, então a gente vai fazer uma atualização aqui nos indicadores, ver como está então o Bradescão. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também entra no nosso Instagram, segue a gente por lá também, a gente tem postado muita coisa legal por lá. Segue a gente no Instagram também, Instagram Dividendo Inteligente, link na descrição do vídeo. Então entrando aqui agora direto no painel do AGF+, porque a gente já tem aqui Dividend Yield, mapa do dividendo inteligente, preço teto e tudo que a gente precisa saber aqui, os principais indicadores que vão auxiliar a nossa tomada de decisão. O AGF+, ele já bota aqui em ranking pra gente, então caso você queira testar grátis essa plataforma por 7 dias, o link está na descrição do vídeo. A gente vê aqui que o Bradesco ele está atualmente na 17ª colocação aqui em relação a dividendos projetados para 2022. Só que você nota que, se a gente pegar aqui em termos de dividendos, são mais de 7% de dividendos aqui em BBDC3. Então, apesar de estar na 17ª colocação, a gente tem um dividendo, olhando isoladamente, muito bom, de mais de 7%. É porque realmente a gente está em um período em que o Ibovespa está te apresentando muitas oportunidades. Então, a gente tem muitas ações aí com dividendos altos, acima de 7, 8, 9, quase 10% aqui, que chega hoje aqui, por exemplo, o Banco Banrisul, o Banco ABC. E então, a gente tem uma ação como o Bradesco com mais de 7% de yield, mas aqui na 17ª colocação. Outra coisa interessante de notar é que BBDC3 ele está com um dividend yield bem superior aqui a BBDC4. Então, enquanto você tem aqui BBDC4 com 6,39% de dividendos, BBDC3 tem 7,11%. Então, hoje compensa mais aqui BBDC3 do que BBDC4, ou seja, a relação cotação-dividendo hoje está mais valendo a pena BBDC3. Então, esse dividendo aqui de 7,11%, ele gera um preço teto aqui de R$ 19,75. Lembrando que o preço teto ele é o máximo que você pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendos projetados em 2022, que é o mínimo que a gente busca pela filosofia Barsi de investir. Então, atualmente, essa cotação em 16,67, então a gente tem uma margem de segurança aí de mais de 18%, 18,5%. Então, esse dividendo é um dividendo significativo, com uma margem de segurança interessante, um preço teto acima da cotação atual. Outra coisa que a gente nota aqui em relação ao mapa do dividendo inteligente, vocês notam aqui que o Bradesco ele costuma fazer esse anúncio de dividendo aqui em fevereiro, junho e dezembro. E no mês que vem é o mês de junho, é o mês que a gente está entrando, estamos chegando em junho. Então também, pela estratégia mapa do dividendo inteligente, pode ser uma boa aposta aí o Bradesco. O mapa do dividendo inteligente ele diz justamente para você priorizar aportes em empresas que estão próximas de um anúncio de dividendo, para esse dividendo cair mais rápido na sua conta e dessa forma você reaportar em oportunidades, agarrar esse dividendo e comprar boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos. Dessa forma você aumenta sua bola de neve, faz sua bola de neve girar. Então essa rapidez do dividendo ela é muito importante e é o caso então aqui de Bradesco também, não só um alto dividend yield, como a gente tem aqui um dividendo muito provavelmente que vai ser anunciado aqui em junho, pelo menos sempre foi aqui historicamente. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores fundamentalistas do Banco Bradesco aqui na Status Invest, começando pelo próprio dividend yield. Você nota que o Bradesco ele não tem uma média muito elevada de dividend yield, 3,78, só que vocês notam que de 2019 para cá, a gente pode excluir aqui 2020, porque foi um ano atípico, foi um ano de pandemia, um ano em que o mundo inteiro acabou sendo afetado, mas vocês notam que 2019 e 2021, então os dois últimos anos aí excluindo a pandemia, já tivemos um dividendo acima aí de 5%, quase 6%. E muita gente acha isso aqui pouco, só que tem um detalhe no Banco Bradesco que todo ano, desde os anos 70, o Bradesco ele te bonifica em pelo menos 10% de ações. Então, digamos que você tiver 10 ações, a cada 10 ações que você tiver, você ganha uma, entre aspas, de graça do Bradesco,
toda a bonificação. Então o Bradesco faz isso há muitos anos. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, aqui em 2019 você teve aqui 5,48% de dividendos. Aqui em 2021 você teve 5,76%, só que esse 5,76%, se você não tiver feito nada aqui de 2019 até 2021, esse 5,76% ele foi em cima de um montante de capital maior, porque no mínimo, se você não fez nada, se você não reaportou nada, isso se você não comprou nenhuma ação aqui de 19 a 21, a sua base acionária ela estava pelo menos 2 bonificações a mais, ou seja, pelo menos 20% bonificada. Se a gente olhar aqui embaixo e ver aqui as bonificações de Bradesco, vocês vão notar que o Banco Bradesco aqui, ele fez então uma bonificação aqui em 2019, então você pode ter surfado aí, digamos, os dividendos de 2019 com essa bonificação, mas aqui em 2020 ele fez uma bonificação de 10% e 2021 fez outra bonificação aqui de 10%. Então, no mínimo, em 2021 você agarrou aí esse dividendo com 20% a mais de ações do que você tinha em 2019, fora que em 2019 você já tinha ganho aí 20% de bonificação, então você surfou aí também no mínimo 20% a mais que 2018. Então o Bradesco ele tem esse detalhe, a porcentagem ela pode não subir muito, só que essa porcentagem ela é em cima de um número absoluto maior, por isso a quantidade de provento ela consequentemente é maior também, porque o Bradesco ele bonifica os acionistas desde os anos 70 mais uma vez, então tem esse detalhe também no Bradesco. Se a gente olhar aqui o PL, que é o preço sobre lucro por ação, a gente já começa aqui a ter uma visão em relação ao possível desconto do Bradesco. A gente vê que o PL gira em torno de 10, 10,1, atualmente estamos em 7,67, então somente em 2015, no ano passado, a gente teve esse indicador com maior desconto do que está agora. Isso pode mostrar aqui uma boa oportunidade no Banco Bradesco pelo preço sobre lucro por ação. Se a gente olhar aqui também o preço sobre valor patrimonial, a gente tem um gráfico aqui muito semelhante ao PL, o PVP, então ele tem uma média de 1,62, atualmente a gente está em 1,15, então só no ano passado a gente teve com um preço sobre valor patrimonial abaixo aí do que estamos agora. Vocês notam que até em 2015 a gente teve um preço sobre valor patrimonial de 1,16 e agora a gente está com 1,15, então a gente está aí mais descontado aqui desde 2011. Esse é o segundo maior momento de desconto, só perdendo para o ano passado, obviamente aqui levando em consideração o preço sobre valor patrimonial, que mostra o tamanho do desconto e da oportunidade, caso você encare aqui o preço sobre valor patrimonial como algo relevante. Você nota que nessa janela desde 2011 é praticamente, então, excluindo ano passado, o maior desconto que a gente tem no Banco Bradesco, realmente muito descontado aí. A gente vê muito claramente os bancos desde o início do ano subindo bastante e o Bradesco ele não tem acompanhado o Banco do Brasil, não tem acompanhado os outros bancos, mas a gente sabe que o Banco Bradesco ele também está com lucros recordes aí, está com guidance muito positivo para 2022 e mesmo assim as cotações não têm acompanhado. Então a gente aproveita e encara isso como uma oportunidade, pelo menos é a minha leitura. Lembrando que nada que é um conselho de investimento, você entende o que faz mais sentido para você. Os indicadores de crescimento, você vê aqui que o Bradesco cresce uma taxa composta de lucro nos últimos 5 anos de 5,20%. É interessante notar que esses lucros crescentes aqui de lucros, eles estão crescendo mesmo com as receitas tendo caído. Então mesmo com uma receita em queda, a gente tem lucros subindo, mostrando também que o banco está se tornando mais eficiente, né? Por isso que a gente tem receitas caindo e lucros subindo. Se a gente olhar aqui na parte do provento, que é a parte que a gente gosta, aqui a gente busca frequência e Datacom perto da data de pagamento. Então, a gente nota aqui que o Banco Bradesco, ele paga poucos centavos aí, 1,7 centavos todos os meses. Então, essa é uma frequência considerada uma frequência mensal. O Bradesco, ele paga esse dividendo mensal, esse provento mensal, na verdade. Só que os grandes dividendos, ele vem mesmo aqui em junho e dezembro. Então, muita gente não gosta do Banco Bradesco porque é uma frequência semestral, uma frequência baixa, né? Só 2 vezes ao ano pagando dividendo. O AGF+, inclui aqui fevereiro, só que se você olhar aqui na história, muitos fevereiros eles também não distribuem dividendo. O certo mesmo, entre aspas, que o Bradesco sempre fez no passado é junho e dezembro. Então, uma frequência semestral, mais esses centavos aqui todos os meses. Esses centavos aqui no início podem parecer poucos, mas, por exemplo, esse mês, a gente que possui menos de 2.000 ações de Bradesco na carteira, a gente ganhou esse mês por volta de R$14, só com esses centavos aqui
que foram pagos do Bradesco. E com esses R$ 14, isso já dá aqui quase uma ação do Bradesco que está cotada aqui em 16,67 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, quase hoje, esses centavos mensais, eles já compram uma ação do Bradesco. Então, isso que é fazer aumentar a bola de neve, fazer a bola de neve girar. Então, a gente entende que a gente acabou de começar a montar essa carteira, a gente tem menos de 2.000 ações, e hoje esses centavos, eles podem parecer poucos, apenas R$ 14, mas já quase são suficientes para comprar aqui uma ação a mais. Então, com o passar do tempo, no longo prazo, a gente tende sempre a reaportar, comprar mais ações, ser bonificado, e esses centavos no longo prazo eles acabam se tornando bem relevantes. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui os proventos mais gordos, os maiores proventos sendo distribuídos em junho e dezembro. Então, até por isso, pelo mapa do dividendo inteligente, a gente sabe que possivelmente mês que vem dividendo. Então, também pela estratégia mapa do dividendo inteligente, cabe priorizar um aporte para agarrar esse dividendo de junho. Outra coisa interessante é que vocês notam que o Banco Bradesco ele paga muito próximo aqui, demora um mês só para pagar o provento, então isso é muito positivo. Tem empresas que demoram muito para pagar o Bradesco, assim como a maioria dos bancos acaba pagando rápido. Então essa política de dividendo, ela poderia ser um pouco melhor realmente, poderia estar aqui uma distribuição trimestral, por exemplo, como é o Santander, que distribui trimestralmente aqui os seus dividendos e não só semestralmente, mas embora seja só semestral, todo mês a gente tem então pingando aí alguns centavos por ação. Aqui a gente tem as bonificações, mais uma vez esse ano, como eu mostrei para vocês, a gente foi bonificado aqui em 10% de ações, isso tem acontecido geralmente aqui, como vocês podem ver, em março ou abril, então por isso que desde dezembro, janeiro, a gente estava priorizando muito aqui o Bradesco, justamente para agarrar essa bonificação aqui com o máximo de ações possíveis. A gente priorizou muito aporte em Bradesco e conseguimos agarrar aqui a meta que a gente estipulou de 1.000 ações, a gente conseguiu bater a meta e quase dobramos a meta, brincadeiras à parte. A gente conseguiu bater a meta aí para agarrar essa bonificação, ganhamos 150 ações porque a gente tinha 1.500 ações, então 10% dá 150. A gente agarrou essa bonificação de abril aqui com 1.500 ações, então muito positiva essa bonificação que o Bradesco faz todos os anos, você vai aumentando essa base acionária de forma passiva. Então a gente tem aqui agora o payout do Banco Bradesco. O interessante aqui é que a empresa pague menos de 100%, porque empresas que pagam mais de 100% pode não ser um payout sustentável. O Bradesco ele se enquadra nisso, vocês notam aqui que o payout ele gira aqui em torno de 34%, 39%, esse ano ainda em 29%. Então, uma empresa aí sustentável em relação à sua política de dividendo em relação ao payout. Se a gente olhar aqui agora os lucros, vocês notam muito claramente que o Bradesco ele é uma empresa perene, sólida, que dá lucros de pelo menos 10 bilhões desde 2012. Então, por isso é chamado de uma empresa previdenciária, por isso que é chamado de uma empresa perene, sólida, uma empresa que dá pelo menos 10 bi desde 2012, lucros crescentes, como a gente pode ver aqui. Então, uma empresa previdenciária para dormir tranquilo dentro de um setor à prova de bala, como é o setor bancário no Brasil. Então o Bradesco aí sempre muito positivo em relação ao jeito Barça de investir, uma empresa sólida e perene com lucros bilionários, e já assim por muito tempo, provavelmente permanecerá assim por muito mais tempo também. Então essa foi a análise de hoje em relação ao Banco Bradesco, e conta aí pra gente, você tem Bradesco ou tá priorizando para um aporte para agarrar aqui esse dividendo de junho? Conta pra gente. E também deixa seu like, ativa a notificação, e caso queira testar grátis a plataforma do AGF+, por 7 dias, e já tem aqui dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente, muitas outras funcionalidades. O link está na descrição do vídeo. Salve Clube do Dividendo Inteligente.